O Favela SA de hoje vai te levar para uma viagem aos tempos sombrios da escravidão no nosso estado. Você já entrou em uma antiga mina de ouro. Elas estão por todo lado na Serra de Ouro Preto, mas muita gente que visita a cidade só conhece o centro histórico. Desde a pandemia, são 7 minas abertas à visitação, todas em áreas de periferia, geridas por gente da comunidade. São passeios arrepiantes que falam dos nossos antepassados, do sofrimento do povo escravizado e também da sabedoria que eles trouxeram da África. Balança a reportagem. Favela SA, empreendedorismo que transforma vidas. Estamos na primeira cidade do Brasil a receber o título de Patrimônio Mundial da Humanidade concedido pela Unesco. Ouro Preto é famosa pela arquitetura colonial, foi capital do estado e berço da Inconfidência Mineira. Tá, isso a gente já sabe, mas o que esse município tem a ver com favela? Ô, gente, tem muito. No alto das montanhas que rodeiam o município estão as comunidades que, aliás, crescem desde que o ouro acabou. Com o fim da extração do ouro, da corrida do ouro, e o final da escravidão também, os negros foram ficando ociosos e longe da região do centro. Então foi crescendo para essa região mais abandonada, onde as minas estavam desativadas, onde eles podiam viver assim, em paz, né? Foi buscando paz que uma família veio para esta casa, em Antônio Dias. O imóvel enorme estava abandonado e logo virou lar para um casal e 14 filhos. Imagine essa cena comigo. Vamos voltar um pouquinho no passado? 1949. Uma criança de mais ou menos 8 anos jogava futebol bem aqui nesse quintal. Quando a bola caiu nos fundos do imóvel, o menino foi buscar o brinquedo e descobriu uma passagem exatamente nestas escadas. É a entrada de uma mina subterrânea, mas não é qualquer mina não, viu? De acordo com a coroa portuguesa, daqui foram retiradas 25 toneladas de ouro. O local, que ficou escondido ao longo dos séculos, se tornou hoje um dos destaques da história daqui de Ouro Preto. Isso tudo graças ao irmão do Toninho, né? Então, por coincidência, meu irmão brincando no terreiro, ele encontrou a mina, falou: mãe, tem um buraco aqui. E hoje nós estamos aqui na mina da Encardideira, mais conhecida como Mina de Chico Rei. Confirmação histórica da existência do Chico Rei, mas ele ficou conhecido por ter comprado a própria alforria e a de vários outros escravos. No fim, conseguiu comprar a mina. Só que esse final feliz só veio depois de muito sofrimento. Ele era um príncipe africano, ele se chamava Galanga Muzinga, e uma tribo conhecida como faiscadores, pela capacidade que eles tinham de mineração. Embarcaram no navio negreiro Santa Madalena. Na viagem, esse navio passou por uma tempestade, começou a afundar. E a prática comum de um navio que começava a afundar era jogar mercadoria ao mar. E a primeira coisa que o capitão mandou jogar ao mar foram crianças. E ele tinha um filho, o Muzinga, de 9 meses. Ele escondeu esse filho sob o corpo. Foi a única criança que sobreviveu. Toninho tem 72 anos e é curador da mina há 10. Assumiu depois da morte da mãe, aos 105 anos. E tem um baita orgulho do bem descoberto pela família. E o maior complexo aurífero do mundo, que aqui nós temos 80 quilômetros quadrados de mina, 175 galerias divididas em 5 andares. Já o trecho aberto para visitação é bem menor. O passeio tem 350 metros. Se a mina ficou fechada por quase 200 anos, hoje o vai e vem de turistas é intenso. Claro que eu quis conhecer também. Quem pensa que vamos aprender sobre mineração, se engana. Nossa guia é a Camila, conhece cada curva da mina. A aula dela vai da história à linguística. Você já ouviu falar da expressão bucho cheio? Ah, já. Inclusive gosto. Aqui eu apresento o bucho. Bom, durante o processo de escavação,
Os pedacinhos de ouro que eram encontrados pelos escravizados tinham que ter um lugar, um destino para ficar, né, durante esse processo. E aí nós tínhamos os buchos, que eram destinados para guardar, né, todo o ouro que era encontrado durante o dia. Como que era escavado isso aqui? Era quebrado? Como é que era o esquema? Eram utilizadas ferramentas, né, geralmente as picaretas, e aí eram abertos à mão mesmo. A gente vê que realmente parece que foi feito manualmente, até aqui a marca dos dedos, né? Nas rochas de onde brotam gotículas d'água ainda restam minerais valiosos, como hematita e minério de ferro. O ouro era encontrado em meio a essas rochas, que tem essa pigmentação bastante escura. Tem lugar que só dá para passar agachado. Nessas paredes também tem muito quartzo. Era a rocha que indicava o caminho do ouro. Quando se encontra um bloco de quartzo, que a gente chama de quartzo aurífero, a chance de haver ouro nele é muito grande. E aí eles acompanhavam esses veios nessa busca, como essa daqui que eu tô mostrando, né? Agora, ali eu tô vendo que é um cubículo, né? Bem pequenininho, bem estreito. Dá para passar ali também ou a caminhada termina aqui? Na realidade, nós temos estudos que mostram, né, que essas cavidades foram feitas, esses túneis foram feitos por crianças, né? Um adulto não conseguiria abrir essa passagem. O trabalho escravo na infância é uma das marcas mais cruéis do período colonial. Continuamos nossas andanças pelo bairro Antônio Dias. Subimos até chegar à mina do Palácio Velho. O caminho de 260 metros de visitação guarda mais uma aula de ditados populares brasileiros. Os moleques são os meninos de 7 a 10 anos e os molecões são os meninos de 10 a 15 anos. Sim, eram os pequenos que trabalhavam aqui dentro. Né? Eram crianças que ficavam aqui? Sim, aí tem uma dimensão de 5 a 10 metros, não tem uma saída. E antigamente eles eram obrigados a entrar dentro desses túneis. Se eles não entrassem, eles morriam de fome. A senhoria andava com as escravizadas na rua e via seus filhos saírem da senzala e sabia que ele estava chorando e sabia que aqui dentro também ele estava chorando. Então o filho chora e a mãe não vê. Subimos mais um pouco a montanha, ainda no bairro Antônio Dias. Quanto mais alto, mais pobres as casas. O Saulo toma conta da mina que leva o apelido do avô, Bijoca. Ele decidiu empreender no local há 5 anos, mas conhecer a mina ele conhecia desde menino. Usava as galerias como se fosse um playground mesmo, né? A gente brincava muito dentro das minas. E só depois, mais velho mesmo, a gente começou a entender o que se passava, que se passou, na verdade, né, dentro de uma propriedade como essa. O começo não foi nada fácil. A inauguração foi pouco antes da chegada da pandemia. O Saulo trabalhou como motoboy para sobreviver naquele período. Com o fim da pandemia, deu a volta por cima. Hoje a mina do Bijoca recebe gente de tudo quanto é lugar. Tem no livro ali Polônia, tem China, Canadá, Estados Unidos, francês vem muito para cá. Ouro Preto sempre era visada a estrutura colonial. E hoje muita gente quer vir a Ouro Preto para visitar uma galeria como essa. Para além do lucro, revelar a história do trabalho escravo para o mundo virou missão para o Saulo. Mostrar que não havia só o lado de força física, né, do trabalhador, da pessoa escravizada aqui, e um autoconhecimento, né, que acaba descaracterizando o povo preto de falar assim, o negro não tem conhecimento, né? Na verdade, aqui a gente está falando o contrário, do que poucas pessoas sabem, que em galerias como essa precisaria saber atuar para conseguir explorar a riqueza aqui da nossa região. Como são muitas minas na região, Saulo decidiu dar aquele grauzinho na dele. Foram mais de R$150 mil em obras no local. Peguei empréstimo, um irmão ajudou dali, outro daqui. Eu não queria montar uma mina, né? Não queria estruturar uma mina que fosse abaixo do nível da cidade. Eu acho que tinha que mostrar algo com o potencial que Ouro Preto tem. Bora caminhar mais um pouco? A Prefeitura de Ouro Preto não soube responder quantas favelas existem no município, apesar de que as 7 minas abertas à visitação ficam dentro de comunidades. E ainda tem muito lugar centenário encoberto nas montanhas. Encontrar as minas não é uma coisa difícil. Aqui tem
duas, por exemplo, uma de água e aquela lá atrás, ela parece que está desativada, né? Desativada, a antiga mina de ouro desativada. Ainda há construções aqui que são em áreas de risco, por causa que o terreno de Ouro Preto foi muito explorado, né? No período de chuva, os deslizamentos são frequentes. Em fevereiro de 2022, uma cratera se abriu em frente a esta casa, na Serra de Ouro Preto. Militares do Corpo de Bombeiros e especialistas usaram técnicas de rapel para entrar na mina, que tinha 14 metros de extensão. Em janeiro do ano passado, uma casa desmoronou. Durante a análise de risco da estrutura e da encosta, a equipe da Defesa Civil percebeu uma cratera embaixo da casa. Era mais uma mina. No Morro da Queimada, no bairro Alto da Cruz, chegamos à mina 13 de Maio. O nome do espaço é referência a um dos mais importantes marcos históricos do país, a abolição da escravatura. A mina pertencia a Felipe dos Santos, morto e esquartejado em 1720, sem julgamento por ter participado da revolta de Vila Rica, considerada precursora da Inconfidência Mineira. Essa casa aqui, onde nós estamos vendo, era uma casa estruturalmente que edificava-se para uma casa de moradia de pessoas escravizadas ou no conceito de uma casa de função. E aqui foi cercada essa região nossa como um dos parques arqueológicos da mineração ativa pelo processo da escravidão. A mina tem 210 metros de extensão, sendo 150 deles abertos para turistas. Dá para ter uma ideia de quantas pessoas escravizadas trabalharam nesse local aqui? Então, pelo que se identifica nos documentos, um direito de exclusividade, um direito de exploração que esses bandeirantes teriam nesse início de colonização, era ter no mínimo 12 escravizados. E a gente passando a mão assim, uma curiosidade também, olha só, as pedras têm cores, né? Elas soltam pigmento. Que foram utilizados dentro da arte, né? Então, grandes artistas contemporâneos, até mesmo o Aleijadinho, como o mestre Etaíde, utiliza esses pigmentos naturais. Ferramentas usadas na mineração ficam expostas na própria galeria. De picaretas a cachimbos, encontraram de tudo quando reabriram a mina. Esse aqui é o que, por exemplo? Isso é uma retratação que foi encontrada dentro da casinha, quando foi retirado o reboco, foi identificado esse cadinho. O que é um cadinho? O cadinho é uma medida que é muito utilizado, né? Ah! E aí retrata uma expressão mineira. Exatamente o que eu ia te perguntar. Me dá um cadinho de alguma coisa, como a gente gosta de dizer, um trem que cabe na mão. E lá vem mais expressão popular. Um peso para duas medidas. Aí se tem uma relação de duas medidas em proporções de ouro através desse cadinho. Morro da Queimada, Piedade, Alto da Cruz, Antônio Dias. Apesar do fluxo de turistas, os moradores desses lugares enfrentam problemas como na maioria das periferias. O pessoal tem, por exemplo, que se virar para buscar opções de lazer. Uma delas era esta cachoeira. Vendo assim de perto, a Cachoeira do Bigode Chinês parece mais uma das quedas d'água, como tantas que existem aqui em Ouro Preto. Mas é só prestar atenção para perceber a presença de lixo e principalmente de muito plástico jogado por aqui. O local, que já foi aberto ao público, está fechado para visitação há 5 anos. Isso porque não há garantia da qualidade da água. Há suspeita de que haja o lançamento ilegal de esgoto, que estaria vindo de um bairro vizinho conhecido como Pocinho e de ocupações aqui na região. O David lembra que a cachoeira já foi ponto turístico e que a turma da periferia curtia ir muito local para nadar e fazer piqueniques. A gente vinha antes, criança, com famílias inteiras, para fazer o lazer aqui, e hoje em dia a gente não pode fazer isso. Porque é uma solução, né? É proteger a natureza, é separar o esgoto da água da fluência do rio e abrir novamente para a população. Esse seria o sonho da gente. Muito mais do que para o lazer, a água tem tudo a ver com a história da mineração. O hamster é guia da mina Gege, que também fica no Alto da Cruz. Ele explica que tudo começou nos rios da cidade. O ouro ele vai estar todo na serra, mas a serra absorve a água de chuva, essa água de chuva lava o ouro que está no veio e aí esse ouro vai para o rio. Chegando no rio, o ouro ele é meio chato, assim, ele só aglutina com ele mesmo. Então vai se aglutinando e aí formam-se as pepitas. A sabedoria dos escravizados está em cada etapa da mineração. Depois que o ouro era encontrado na mina em si, precisava passar pelo processo de separação. Aí eles vão criar um negócio que chama tanque e canoa. No tanque eles vão ficar ali a batear o ouro e na canoa eles vão forrar couro de boi.
O couro de boi, por quê? Deixa o pelo para cima. O ouro é pesado, ele vai correr no fundo e aí correndo no fundo gruda no pelo. Deixa o couro de boi secar. E aí quando a gente vai mostrar que a gente é muito viril no Brasil, a gente fala que a gente dá no couro. Então dar no couro seria isso, ó, bater, né, no couro com muita força para tirar o ouro. E aí mais ou menos 20 gramas de ouro a equipe tinha que produzir. Se bateu, aí todo mundo vai comer uma tigela inteira. Se produzir não bater a meta, meia tigela, porque eu sou um funcionário de meia tigela. Então vai receber meia tigela de comida só. E se não produzir nada, ó, é porque não está valendo o angu que come. A mina do GEG recebe em média 2.000 pessoas por mês há cerca de 18 anos. Para colocar uma mina dessas em funcionamento tem todo um corre. Documentos e especialistas precisam provar que andar aqui é seguro. Você tem que ter laudo do bombeiro, da Defesa Civil, né, a prefeitura. E aí aqui, como a gente tem a primeira escola de engenharia do Brasil, eles fazem mapeamento de caverna, de minas, e aí fazem um processo em parceria que aí consegue, né? A prefeitura por muito tempo, eu não sei se não entendia do processo, mas aí não ajudou. Mas depois da pandemia, a gente tem uma influência maior de órgãos públicos para ajudar a gente. Mas antigamente era tudo batalha da gente mesmo. O guia diz que a invisibilidade do povo preto periférico se estendeu ao longo dos séculos e que somente há alguns anos os olhares se voltaram para as minas nas comunidades. Se é da favela, não tem história. Mas aí quando a favela entende que a história dela é importante para o Brasil, aí começa a se dar mais valor. Porque Ouro Preto gera milhões, gente. Gera milhões Ouro Preto o turismo aqui. E aí trazer esses milhões para a favela, trazer para a comunidade, que é o mais importante aí. São tantas as expressões e ditados que repetimos ao longo dos séculos sem saber a origem, né? O hamster deixa reflexão sobre mais uma, que já serviu para justificar muito abuso no passado. Tem uma frase que sempre falo para o brasileiro assim, o que dignifica o homem é o trabalho. Na verdade, o que dignifica o homem é a cultura e o lazer, que se gera por esse trabalho. Né? Então, se você não tem cultura e lazer pelo seu trabalho, você continua sendo escravizado. Então, a todo momento, né, a gente quer tirar essa palavra escravizado. Você tem um orgulho danado disso. Muito, né? muito. Dá pra ver, tá estampado. E é isso. Muito obrigada, viu? Valeu demais. As minas seculares de Ouro Preto são sinônimo de resistência e de como as comunidades podem e devem dar novo significado à própria história.